Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. A partir de agora, pela Rádio 9 de Julho, Ideias em Movimento. Ideias em Movimento. Apresentação, Patrícia Diniz. Boa tarde a você, querido ouvinte da Rádio 9 de Julho. Começou mais um Ideias em Movimento, número 9. Ronaldinho tá indo, né, Ronaldinho? De grão em grão, a galinha enche o papo. Muito bem, começamos mais um Ideias em Movimento. Nos trabalhos técnicos, como eu já disse, o Ronaldo Mendes. Boa tarde, Ronaldinho. Boa tarde. Também nos telefones, a nossa Neuzinha, a nossa Didi, que ontem foi chamada pelo Padre Marcos de Dinossauros dos telefones da Rádio 9 de Julho, então está apelidada carinhosamente de Didi. Então liga pra gente, 3932.600, 3932.600. Deixa aí sua opinião, seu recado aqui pra gente. E você ouve a Rádio 9 de Julho pelo AM 1600, também pelo site radio9dejulho.com.br. Tem aplicativo também, Rádio 9 de Julho. E quem está aí ao vivo também, corre lá, ouvindo agora pelas ondas da rádio. Pode ver também já meus convidados aqui pela live Facebook e YouTube. Já vê aí quem está aqui comigo, que já vou apresentar. Começar aqui, eu vou falar que eu acho que é um dos colegas de trabalho em todos esses anos de minha vida mais inteligentes que eu tenho e tive, né? Que é o Daniel Gomes, jornalista e redator-chefe do Jornal São Paulo. Boa tarde, Daniel, a cara dele. Boa tarde. Mas você precisa rever esses conceitos. Não, imagina, que é isso, você sabe que você é um homem muito inteligente. É uma satisfação estar aqui contigo. Eu jamais esqueço que a primeira pessoa que abriu esse estúdio para mim, aqui em 2016, quando eu ia apresentar o Camisa Nova, foi você. Caramba. Eu cheguei mais perdido que segue em tiroteio, porque eu vim de uma tradição de rádio comunitária, faço rádio comunitária até hoje, e lá você aperta o botão da mesa, ajusta o som, faz tudo, e falou, não, aqui você produz o programa, senta e faz. E para mim foi um universo totalmente diferente, foram 5 anos maravilhosos. Legal. E eu sempre acreditei que você tinha um potencial de ir além da produção, que você faz brilhantemente nos programas. Obrigada. E nessa apresentação, e que bom, né? 9ª edição já de um longo projeto que vai ser esse 10 em Movimento. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço você ter aceito o convite aqui. Vocês viram, né, gente, como fala direitinho, bem pra caramba. Esse menino é bom demais. E também aqui do nosso lado está a Juliana Maldonado, que canta lindamente. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É uma grande alegria estar aqui. Louvado seja Deus. Que bom. Por essa tarde com vocês. E a Juliana está começando aí a sua missão de cantora aí. Já canta, né? São passos que estou iniciando agora. Isso, então presta atenção nessa voz aí, que vocês vão ouvir muito falar de Juliana Maldonado aí, evangelizando Amém. Aí pelo mundo. Amém, E com ela também está o Bruno. Dá uma boa tarde, pelo menos, Bruno. Boa tarde. Ele falou que não ia falar nada, mas boa tarde vai ter que falar. Boa tarde, bem-vindo. Bom tê-los aqui. E aí a gente já vai daqui a pouco anunciar o tema de hoje, mas a gente sempre começa o nosso programa rezando, então convido vocês, ouvinte, você, querido ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha ceia. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive.
porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Quando amanhecer, entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Quando amanhecer. Bonita a voz, ó. Falei já, hein? Tem a voz linda, Juliana. E antes de a gente começar aqui, só dar uma boa tarde para quem chegou aqui na live já. A Beth, boa tarde. A Vivi, a Rosilda, a Anícia, a Socorrim, Júlia Ribeiro, a Michelinha. A Vivi já soltando aqui, ó. Que voz linda. A Eli também, ó. Lindo entrar e já escutar essa linda voz. A Neide, a Graça. Então, já estamos aqui. Vamos começar nosso bate-papo. Papo sério hoje. Nós vamos conversar sobre eleições e a democracia. E a gente começa esse tema com a palavra do nosso cardeal, né, Daniel, que a gente separou? Isso. O Dom Odilo Pedro Scherer, no último domingo, fez uma fala muito importante sobre esse momento eleitoral, né? E eu acho que ele tem sido muito ponderado positivamente para esse momento de tantas tensões, e na minha avaliação foi extremamente feliz na fala que ele fez no final da missa do domingo passado. A gente pode ouvir? Pode, claro, vamos lá. Eu desejo que todos tenham um bom domingo, uma boa semana. Esta é a última semana de campanha eleitoral, domingo são as eleições. Eu queria deixar dito aqui algumas coisas. Primeiramente, a eleição não é para escolher o Papa, não é para escolher o presidente da CNBB, a eleição é para escolher o presidente e o governador. Segundo, não é o juízo final. Depois das eleições a vida continua. Então, o nosso dever político não termina com as eleições. Continua depois. Quem ganha deve governar e governar bem. Quem perde deve ir para a oposição e controlar quem governa. É assim que funciona no Estado democrático. Por isso, não vamos fazer das eleições uma espécie de guerra santa, de juízo final. Hoje escutamos, juízo final é só com Deus, né? Juízo final é só com Deus. E, portanto, vamos votar com liberdade, com respeito, quem pensa diferente, quem tem opinião diferente, com respeito. A gente sabe que entre os católicos tem muita opinião diferente. Respeitemos, a vida continua. E a igreja respeita também isso, que os católicos têm opiniões políticas diferentes. Nós temos princípios que nos orientam, e esses devem estar presentes nas nossas escolhas. Porém, a igreja respeita as posições diferentes e não, digamos assim, não condena, não demoniza quem pensa o voto diferente. Então, vamos cuidar essa semana de a gente cultivar um clima também de respeito, de paz. O Brasil, depois das eleições, não pode sair rachado, um Brasil de direita, um Brasil de esquerda. O Brasil continua. E, meus irmãos, muito menos uma igreja rachada. Essa semana a gente percebeu muito isso. Uma igreja que vai se rachando. Não pode. Na igreja existe diversidade de opiniões e nós respeitamos. Mesmo que a igreja tenha sua posição, seus princípios, mas não impõe a ninguém. Por isso, vamos respeitar também isso,
a união, a comunhão na igreja, caminhar juntos. Isso é precioso, é precioso. Isso continua depois das eleições. Que não sejamos, depois das eleições, uma igreja rachada. Portanto, que Deus os abençoe, ilumine, que todos façam suas escolhas com liberdade e respeito. Lindo mesmo o que ele disse. Eu gostei que ele falou 2 vezes. A sensação que a gente tem é que de juízo final, né, Daniel? Antes da gente entrar na democracia que a gente tinha conversado, parece, né, a sensação de juízo final, às vezes. Muita gente tem achado que o juízo final é um momento extremamente importante. 2 opções se colocam. E, de novo, o propósito desse programa não é dizer que a opção A é melhor que a B é melhor que a A, é falar de democracia. Aliás, nem podemos fazer isso por força da lei eleitoral. Hoje podemos só falar de democracia. Mas, de fato, se criou um clima de polarização que a impressão é que segunda-feira o país acabou. Né? Para a parte que perdeu, o país acabou. Para a parte que ganhou, vai ser só festa. E não. A vida real vai estar aí. Os problemas vão estar aí. E a nossa democracia também vai estar aí. E a democracia não vai se resumir a este dia da eleição, esse voto. E nesse aspecto, o cardeal foi muito feliz. Olha, quem ganhou vai assumir com aqueles propósitos que colocou na eleição, e quem perdeu tem que fazer uma oposição responsável, uma oposição de vigilância. Esse é o jogo democrático, esse é o jogo político. E assim, quando a gente fala em democracia, esse é o primeiro princípio, depois a gente vai detalhar melhor, mas eu acho que foi muito feliz essa fala, muito oportuna, e é muito bom que possamos repeti-la um dia antes das eleições. E uma outra coisa que eu ouvi, eu não lembro aonde agora, Daniel, que eu achei muito interessante, que foi que, independente de quem ganhe, o candidato que ganhar, ele vai governar para os mais de 200 milhões de brasileiros, não só para o lado dele, vamos dizer assim, né, nessa divisão. Então, isso é uma responsabilidade muito grande para quem vai ganhar, mas também para nós, né, que temos um pouco de consciência de como Dom Odilo teve de falar que a vida continua, a gente vai ter que continuar convivendo com as pessoas que pensam diferentes, vamos dizer assim também. Não é o juízo final. Eu gostei muito disso que ele usou, né, dessa expressão, juízo final. E vai governar dentro dos limites do poder executivo, né? Seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. Depois eu vou falar disso um pouco mais para frente. A democracia é esse equilíbrio de poderes, envolve, né? A questão do Estado democrático de direito envolve esse equilíbrio de poderes. Então, meu candidato a presidente amanhã perdeu. Acabou. Então, tudo que eu penso de política, de bem-estar social, de projeto, foi para o espaço porque o candidato a presidente perdeu. Não é assim. A gente tem um poder legislativo que tem a capacidade de criar leis, tem a capacidade ou a obrigação de fiscalizar o que vai ser eleito presidente. Então, há esse equilíbrio de forças. Né? Se o seu candidato a presidente não saiu vitorioso nas eleições amanhã, quem foi o seu candidato a senador? Quem foi o seu candidato a deputado federal? Ele não foi eleito. Pode acontecer. No meu caso, por exemplo, faz 4 eleições para cargos de deputado federal e senador que os candidatos que eu voto não são eleitos. Poxa vida. A democracia acabou? Para mim, não. Você tem ali, o candidato X específico não foi, mas ele pertence a um partido. Então, eu vou passar esses 4 anos olhando para o que o partido vai fazer, tendo uma postura crítica. Isso é participar da democracia ao longo de todo o tempo e não só no dia das eleições. E aí você falou isso agora e eu ia até enfatizar essa fala de Dom Odilo que ele fala. A eleição, lógico que vai ser amanhã, mas isso se perpetua pelos 4 anos, né? Que a gente fiscalizar, a gente ficar de olho, porque a gente vota e esquece, só lembra de pensar nisso de novo daqui a 2 anos que tem o da prefeitura ou daqui a 4 anos que tem da presidência de novo, desses cargos, né? Que estamos escolhendo, né, nesse domingo. Que bom seria se toda essa paixão, né, esse acirramento de ânimos que estamos vendo às vésperas da eleição prosseguisse por todo o tempo, porque a gente poderia discutir política pública, democracia participativa, nas pequenas questões, desde das questões do bairro, nas questões ali que envolvem votos, por exemplo, na Câmara Municipal. Tudo isso existe oportunidade, a sociedade é chamada a opinar, mas você não vê se inflamar, né? Vamos entrar nisso também. Na última eleição para 2018, a gente viu isso acontecer mais ou menos como agora. Mas agora você sente que foi pior, Daniel? Agora em 2022, como você, não sei como a gente dizer, essa paixão, acho que essa palavra que mais combina, né? Infelizmente, eu acho que essa não é a eleição da paixão, essa é a eleição do ódio. Do ódio. As pessoas estão
tanto quando você pega o índice de rejeição dos dois candidatos, está muito alto. Então as pessoas estão com ódio de candidato X e vão votar no Y. Quem está com ódio do Y vai votar no X. Né? Então, você vê um índice de rejeição muito alto e o índice de votos também, ali no total do eleitorado, muito alto, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. O índice de brancos e nulos está menor que 5, está entre 5% e 6%, é um dos mais baixos da história, porque está polarizado. Tá. Eu não quero que tal cara ganhe, então vou votar no outro. Não quero que tal cara ganhe, então vou votar no outro. Essa eleição, infelizmente, é uma eleição do ódio. E aí fica para o eleito de amanhã o desafio de pacificar esse país, independentemente de ser o Bolsonaro ou o Lula o eleito, porque senão a gente vai começar a dar paulada no vizinho na esquina, brigar, né? Ontem eu estava acompanhando o debate, né, que a TV Globo fez com os dois presidenciáveis, e era um xingamento. Eu moro num condomínio, era xingamento de um bloco de apartamentos para outro, Sério? Nossa, gente. Né? Mas nem no tempo dos maiores acirramentos de futebol, eu acho que a pandemia nos ensinou um pouquinho, né, que futebol não é a coisa mais importante do mundo, eu vi uma coisa desse sentido. É absurdo. Né? É Enfim, absurdo. É inimaginável, impensável. É impensável. E aí fica o nosso peso como cristão. Daqui a pouco a gente entra já no que a gente combinou, Daniel, que a gente já está saindo de tudo que a gente combinou, eu e Daniel. A gente conversou umas coisas, a gente está tombando para o outro lado. Mas assim, Daniel, você não acha isso também? Que eu não sei como perguntar isso, mas a gente está num momento, os cristãos, a igreja, o Dom Dilo falou isso, a igreja também está dividida. E isso é triste, porque vivemos tempos de ódio, concordo com você. E a igreja está dividida, a gente vê uma divisão clara. Não vê ou não? Eu acho que é entre os extremistas, Patrícia. Os extremistas, entre os extremistas, sim. Os extremistas, eles sempre falam mais alto, gritam mais alto, mas há pessoas moderadas dentro da igreja, independentemente de que vão votar no Lula ou no Bolsonaro. Porque elas sabem que o Brasil real, ela não depende só do presidente da República. É verdade. Depende de uma outra instância de participação, a democracia constante. Claro, existem, de novo, dois projetos muito claros. Inclusive, tem uma reportagem do Jornal São Paulo, no site, que detalha muito bem a linha do plano de governo do Bolsonaro e da linha do plano de governo do Lula. E ali estão distinções muito claras de quais caminhos pretende levar o Brasil. De novo, estamos num sábado, na véspera de eleição, a lei não nos permite analisar isso, não é de bom tom, embora haja rádios que façam e depois vão reclamar de censura, enfim, não podem fazer, está na lei, não vamos fazer isso aqui. Na internet isso está lá, está disponível, quem quiser ver. Agora, enfim, temos que ser moderados, né? O nosso líder maior é Jesus Cristo, dentro da igreja. Não vai ser o Lula, não vai ser o Bolsonaro. Quem está indo por aí precisa repensar. Repensar, tem gente que não está se falando, tem famílias brigando, irmãos brigando. Essa semana eu vou te dar um exemplo. Eu vou votar num presidente amanhã, meu irmão vai votar no outro. Eu não troquei soco, eu não discuti com meu irmão. Teve uma mulher que mandou mensagem aqui essa semana no Padre Abério, que ela falou que o marido pegou as coisas. Não, é isso. O marido pegou as coisas de casa e falou: estou indo embora porque você vai votar em um e eu vou votar em outro. Estou indo embora de casa, não tem mais diálogo nessa casa, estou indo embora. Jesus, de verdade, depois eu procuro aqui. Então, assim, é absurdo, né? Eu acho que aproveitou o ensejo, né, Daniel? Falou assim, eu acho que eu já estava querendo ir embora, ele aproveitou que pensa de cheio, vamos embora. Mas é tenebroso pensar isso. Eu não tenho maturidade para ter boas palavras. Deixa eu... Ô, Juliana, vamos cantar, Juliana. Deixa eu orar lá. Juliana, você canta mais uma música pra gente? Vamos lá. Vou cantar uma canção inédita que ainda vai ser lançada, que é um grande presente de Deus na minha vida, através do Boy, grande músico católico, produtor. E é um testemunho. Passei por uma grande tempestade, Deus fez um milagre. Então essa canção é um testemunho e ela fala que Jesus é o Senhor, Ele é soberano, Ele é Rei. E que possamos aproveitar esse momento para proclamar que Jesus é o Senhor dessas eleições, do futuro, daquele que vai ser eleito, de tudo que nós vamos viver. Senhor, Tu és grandioso e fiel, Deus de milagres, soberano e Rei. Senhor, Tu és grandioso e fiel, Deus de milagres, soberano e Rei. Jesus.
Jesus, me ensina a esperar em ti, me ensina a confiar em ti, Jesus. Jesus, opera em minha vida, faz morada em mim. Senhor, tu és grandioso e fiel, Deus de milagres, soberano e rei. Senhor, tu és grandioso e fiel, Deus de milagres, soberano e rei. Jesus, Jesus, me ensina a esperar em ti, me ensina a confiar em ti, Jesus. Jesus, opera em minha vida, faz morada em mim. Eu te peço, Senhor, não desistas de mim, pois sou fraco e pecador, Senhor. Não desistas de mim, Jesus. Me ensina a esperar em ti, me ensina a confiar em ti, Jesus. Jesus, opera em minha vida, faz morada em mim, Jesus. Jesus, Jesus, Deus Jesus, meu amado, meu Jesus. Ele vai lançar quando essa música? Já tem data? Estamos aguardando, faltam alguns detalhes, estamos aguardando, mas eu te aviso. Avisa que a gente coloca aqui também. Então vamos entrar pro combinado, Daniel? Nossa, depois dele, Depois, mas... mais ou menos isso. Beleza. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar. O que é democracia, Daniel Gomes? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu não sou cientista político, eu sou jornalista. O que o jornalista faz? O jornalista é aquele cidadão que sabe muito pouco das coisas, vai pesquisando um monte de coisa para poder contar. Não é todo. É isso que acontece. Não são todos que são assim, você sabe muito bem. Não, mas aí, Você tá no nível cada um alto. no seu quadrado. E como você me deu essa missão? Fácil. Eu Fácil, falei, vamos fácil. falar da final da Libertadores, Flamengo e Atlético. Não. Eu gosto de coisa difícil. Então tá bom. Que beleza. Ah, o Ronaldo também, Ronaldo, não fica tentando, nós não muda tema. Aí ele vai começar a falar de democracia, não sei, ele vai dar um jeito de cair na Libertadores. Conheço, Daniel. Vamos lá, então, alguns conceitos. Né? Quando você pega a palavra democracia, você fraciona essa palavra em demos com S ali no final, pelo amor de Deus. Vamos lá, demos significa povo ou muitos, e cracia quer dizer governo ou autoridade. Então, ao longo do tempo, se consolidou essa ideia do governo exercido por muitos, a democracia. No nosso caso, a democracia é representativa, ou seja, todos nós, esse muitos da sociedade, vai escolher os seus representantes para exercer essa autoridade de governo em nosso nome. Um famoso presidente norte-americano, Abraham Lincoln, viveu no século XIX, ele dizia que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Ou seja, é um poder que emana do povo. Agora, isso, é claro, é uma simplificação. Ao longo do tempo, esse conceito foi sendo mais lapidado. E um cientista político, Robert Down, ele fala de algumas condições indispensáveis para a democracia atualmente. E quando a gente não tem parte dessas condições, a democracia está em desequilíbrio. Isso explica até um tanto de acirramento que a gente tem hoje em dia. Primeiro, a liberdade de formar e aderir organizações. Então, na democracia,
você é livre para fazer uma associação de bairro, para se organizar em partido político. Então, essa liberdade precisa existir. Do contrário, você não tem democracia. Quando você vai para um regime autoritário, tem diversos exemplos, não vou citar aqui, porque senão fica muita ideologia. Ah, não, esse é de esquerda, esse é de direita. Mas quando você tem um autoritarismo instaurado, a livre organização das pessoas, ela é, de certo modo, podada. E aí a democracia está em risco. Depois, respeito pelas minorias e equidade, ou seja, todos são iguais, devem ser iguais perante a lei. Liberdade de expressão, que é uma coisa que pegou fogo nessa eleição. Muita gente, estão tolindo a minha liberdade de expressão. Direito ao voto, que é o que a gente vai fazer amanhã. Ou seja, vejam que as eleições, o momento do voto é uma parte da democracia, não é o todo da democracia. Elegibilidade para cargos públicos, ou seja, se eu e você cumprimos devidamente a lei, estamos em dia com todos os nossos compromissos, podemos nos colocar na condição de ser eleitos para cargo público. Quando isso não é permitido, a democracia está em risco. Direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos, é o que a gente está vendo nesse processo de eleição. Garantia a fontes alternativas de informação, essa também foi uma briga muito intensa dessa eleição. O Facebook está me censurando, isso é fake news, não é? Esse tipo de coisa. Então, essa garantia de acesso a fontes alternativas precisa existir. Eleições livres, frequentes e idôneas, é o que a gente tem no Brasil. Todo mundo é livre para votar em quem quer. As eleições são frequentes, de 4 em 4 anos, ninguém está no poder há 5, 6 anos, isso seria, enfim, um golpe, né? Instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam das eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado. Por isso, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa chamada TSE, para organizar esse processo. Enfim, se falta alguma dessas condições, a democracia está em risco. E se começa a falar de outra coisa, não sei se a gente já pode entrar no tema agora, Pode ir. que é o dito Estado Democrático de Direito, que foi um tema que veio muito nesse processo de eleição também. Isso, explique para a gente, porque é importante a gente falar, a gente está fazendo um programa Ideias e Movimento assim mais sério hoje, e é importante ter isso também. Explica o que é, a gente ouviu tanto falar, então o que é isso, Daniel? Estado Democrático de Direito. Vamos lá. Bora. Olhando um pouquinho para esse conceito, nas 3 palavras que eu componho. Estado é o Estado que a gente entende que é muito maior do que o governo, então o Brasil, enquanto república federativa, é um Estado, tem ali suas estruturas, não é só o Poder Executivo, tem o Legislativo, o Judiciário, e o funcionamento dessa engrenagem das 3 estruturas é que vão constituir o Estado. Democrático remete à democracia, que é o que a gente acabou de dizer. E de direito é que isso aqui não é a terra da mãe Joana. Existem leis para coordenar as coisas. Então, o Estado Democrático de Direito está nessas 3 bases. E o pilar dessas 3 bases é a soberania popular, é fundamental. Ou seja, esse Estado funciona a partir da vontade do povo expressa nas diferentes representações. De novo, sem entrar no mérito se foi legal, se foi golpe ou não. Mas quando parte da população não se sentiu representada no momento de governo, ali, por exemplo, da presidente Dilma Rousseff, em 2015, 2016, ela se achou no direito e teve essa liberdade respeitada de ir para a rua e pedir o impeachment da presidente. Isso reverberou no Congresso Nacional e foi feito impeachment. Claro, há toda uma discussão que pode ter havido golpe político, coisa e tal, são linhas de pensamento às quais se devem ter o respeito. Só estou dando um exemplo do que é isso. Então, no Estado Democrático de Direito existe essa possibilidade. Você elegeu, acabou, você tem que aguentar o cara por 4 anos? Não. Se há ali elementos, se de fato ele se elegeu com uma proposta, está fazendo tudo completamente diferente, a população tem esse direito de ir para a rua. E quando essa comoção, essa mobilização social, de fato expressa a maioria da sociedade, aí você tem essa possibilidade, isso vai reverberar pelos canais possíveis para haver o processo. Não foi diferente no caso do presidente Fernando Collor, em 92, só para ficarmos em 2 exemplos. No Estado Democrático de Direito, precisa haver a justa separação de poderes, esse equilíbrio, né, do Executivo, Legislativo e Judiciário, para haver uma harmonia. E aí o melhor exemplo que a gente tem para isso é como se fosse um carro. Disso eu posso falar porque meu carro velho está dando problema toda semana. Vamos lá. Não aguento mais. Mas tá lá. Da Neuza também, a cara dela lá. Então você está ali com o carro, né? Se o pneu está desequilibrado, não vai rodar legal, não vai consumir mais combustível, vai estar capengando. Isso no final não vai fazer com que o carro rode direito. Então o Estado vai mais ou menos nisso. Se o judiciário não está bem calibrado ali para fazer o que é dele, se o legislativo não está ali dentro dos seus limites, e se o executivo também não está agindo bem, o carro vai andar desequilibrado. Mas você falou de 3 coisas, um carro tem 4 pneus. O 4º pneu é o povo.
É o povo que vai eleger esse executivo aqui no meio. Então, o carro tem que estar equilibrado. Certo. Do contrário, a nossa democracia está em risco e o Estado democrático de direito também. Então, basicamente, é isso. Eu acho que depois a gente pode entrar em outros temas, né, Sim, sobre a vamos. importância do voto, mas, em essência, o conceito é esse aí. Certo, então a gente vai ouvir mais uma música da linda voz da Juliana. Então você liga pra gente, 3932.600, pode deixar aí sua pergunta, sua opinião. Tem gente aqui falando também aqui no Facebook e YouTube, também já vamos colocar aqui a palavra de vocês, que Ideias em Movimento é isso aqui, a gente aprende, a gente conversa e a gente vai trocando ideia. Vamos lá, Ju? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Eu acho que todo mundo já sabe que Dona Neuza dança com qualquer música. Você viu, né, Daniel? Aí, Juliana e Bruno. Deu pra ver Ela aqui, com essa dançando. música, ela estava aqui, só no... dançando, dancinha. interpretando também, né? Eu vou gravar, uma hora eu vou filmar. Vamos mostrar para quem está na live depois. Vamos para os comentários aqui, Daniel, a gente já entra no voto, mas também já tem gente falando sobre voto aqui também. A Mariotinha disse que votar é um dever do cidadão, pesquisar sobre o candidato, seus projetos para o governo, cobrar depois e respeitar a opinião dos outros. Democracia. Quem que é ela? A Marilta. Ô, Marilta, senta aqui, apresenta no meu lugar. Você tá coberta de razão, 100% para você. Não Parabéns, tu parabéns. sabe. Vamos lá. Vivizinha disse, realmente ninguém está conseguindo respeitar a escolha do próximo. Falta muita empatia, são tempos difíceis. Né? Vai lá. E somos cristãos, né? Só para lembrar desse pequeno detalhe. Coisa leve. Coisa de, né? Pouca coisa. Socorrinho disse assim, gostaria que não fosse obrigatório votar e que os candidatos tivessem que realmente fazer algo muito bom para toda a população, não para alguns simpatizantes, para conseguir convencer o eleitor a sair de casa e votar nele. É um debate, é uma coisa que a gente sempre conversa, acho que sempre volta, né? Ser obrigatório ou não, as pessoas sempre estão discutindo sobre Eu acho isso, que ainda né? é cedo para desobrigar o voto aqui no Brasil, porque a nossa democracia é muito jovem, né? A gente teve a primeira eleição presidencial, se a memória não me falha aqui, foi em 89. Estamos aí no 30, a gente não formou nem 2 gerações, né, nesse processo da escolha dos nossos representantes. Eu acho que ainda precisa haver, no fundo, gente, a multa para não votar é de R$ 3,50, alguma coisa.
Eu não sei, eu não tomo cerveja, mas deve ser menos. Que uma garrafa de cerveja. Não. Tá vendo? Não dá pra nem botar, dá pra ir botar de ônibus, vai, vamos pegar uma coisa. Isso, melhor. 4,40 ônibus. 4,40 ônibus. Não dá nem menos pra... que ônibus, entendeu? É. Não é obrigatório? Mas você paga a multa, resolveu, então... Sim. Aí ele escreveu aqui, você colocou o nome dos candidatos, então para a gente tomar cuidado aqui, porque somos uma emissora de rádio e a gente pode tomar uma multa, sim, dependendo do que coloca, mas eu vou colocar o que ela falou, que ela, assim, essa para mim é a pior eleição. Ela não gosta de nenhum dos dois candidatos à presidência e diante disso não votarei em nenhum, mas não aceito e que queiram decidir por mim o voto que é meu. Então, Eli, né? Eli. É direito teu, de fato, não votar em ninguém porque você não se acha representada, né? Agora, uma pergunta que eu te faço é qual a sua postura em relação a quem vai vencer? Você já pensou nisso? Qual postura crítica que você vai ter de vigilância, de observação? Se isso para você está resolvido, se vencer o Lula, ele vai ter determinada linha, eu tenho pensamentos tais e tais sobre tais coisas, vou buscar cobrá-lo, ter uma posição. Se vencer o Bolsonaro, ele tem pensamentos sobre tais e tais coisas, vou buscar cobrá-lo sobre tal ponto. Se isso para você hoje está definido, eu acho que sem problema, você vai continuar a exercer o seu direito democrático. Agora, se você vai votar em branco ou não vai votar e vai deixar o país a Deus dará, aí eu acho que você precisa repensar um pouquinho da tua missão enquanto cidadã brasileira, enquanto o exercício da democracia. Mas é um direito teu. Bom, e aí uma coisa que ela colocou aqui no final, que ela quer decidir por o voto que é dela. Tem uma coisa, a gente até conversou da outra vez, conversando aqui no Ideias em Movimento sobre eleição, que é chato as pessoas ficarem mandando pra gente o seu candidato. Fala, já recebi hoje 2 vezes já, né? Gente, obrigada. Às vezes eu nem respondo, né? Como diz o Daniel, tem coisa que a gente não tem nem palavra para dizer, mas dá vontade de falar assim, obrigada pela sugestão, mas já tem os meus candidatos. É chato, não é, Daniel? Juliano e Bruno pode falar também, né? É chato, gente. Pelo amor de Deus, receber os candidatos. Nessa altura todo mundo já tem, né? O seu candidato, Sim. já pensou, já sabe para quem vai votar, né? Eu acho que né? Já estamos aí na cara. Esperamos que sim, né? Bruno? Concorda? O Bruno falou que não fala, ele concordou, gente. Então, vamos lá, Daniel. E aí, não é chato, Daniel? Essa é a postura de gente desagradável, né? Vai caçar o que fazer. Todo mundo tem fonte de informação, tem rede social. É triste. Enfim, Juliana Ribeiro disse assim, Dom Odilo, um grande sábio em relação ao término da eleição, independente do candidato ganhador. Aliás, após as eleições, aí inicia-se de fato a gestão do Brasil, do presidenciável e do fiscal responsável, com muito trabalho, pois o país e a igreja estão divididas, né, Daniel Gomes? Disse a Júlia. É o que eu disse, os extremistas estão gritando mais alto, mas eu ainda acredito que na igreja, entre os leigos, os moderados, os equilibrados são a maioria. Porque fazem mais barulho, né, os extremistas? Sim. Tanto de direita quanto de esquerda. Fazem mais barulho, sim. A Tamires, minha amiga Tamires está aqui também, disse assim, infelizmente estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas estão perdendo o amor ao próximo por conta das paixões políticas. E aí só lembrando que é o que Jesus nos pede, amar ao próximo. E aí a gente está perdendo, né, um dos mandamento mais importante. A Marlene disse assim, aqui, ela admite, chegou atrasada, igual a gente assim, sincera, né? Chega atrasada, mas avisa, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Ela disse assim: está meio difícil essa eleição, mas eu acho o voto é pessoal e quem ganhar tem que fazer o melhor para o seu povo. Só que o debate de ontem, escrevi palavras de Dona Marlene Roa, foi uma porcaria. Disse a Marlene, essa palavra da Marlene, só estou lendo. Eu admito que eu não assisti. Eu assisti, Marlene, não esperava nada diferente. Enfim, não havia tempo para apresentar propostas. Era cada um tentando apresentar a fragilidade alheia e ficou nesse nível. E a Maria do Tatuapé ligou aqui para a gente, pode ligar também, gente. A gente vai lendo aqui que está na live, que está no WhatsApp também, 3932.600. Liga que a Neuzinha está aqui a postos. A Didi. Já contei, você não estava aqui na... Eu contei no ar já porque que é Didi, tá? Ó, o Daniel... Palavra de padre, né, gente? A gente fala, né? Entreguei. Maria Tatuapé disse assim, foi ofendida com palavrões por dizerem quem vai votar. Nossa.
Nossa, Sério? né, Mas era alguém conhecido, será? Maria Liga, explica se é alguém conhecido, alguém da família, gente. Porque tá na moda isso também, né? Você chega, minha mãe foi na médica dela, ela perguntou em quem a gente ia votar. Aí, como a gente sabe, né, que a pessoa é bem extremista, a gente já conhecia, porque já tínhamos conversado em outra, a gente falou, doutora, deixa pra lá, não vamos conversar sobre o assunto, né? E fomos saindo. Tem hora que precisa levantar acampamento, né, Daniel? Para não brigar. Eu também não perco tempo, não. Não é? Se você vai brigar isso e não vai chegar a uma melhora nas reflexões, deixa pra lá. Não é? Neuza, você quer que eu conte tudo, Neuza? Neuza. A Elizabeth aqui só um comentário falando da Neuza, falou que é igual uma Neuza, dança com tudo, dança com qualquer música. Gente, é muita animação, né? Dança com qualquer coisa, deixa eu mais. A Vivi disse assim que voto facultativo é tudo que ela queria. De novo, Vivi, eu acho que 3,50 é quase um voto facultativo. Você vai, paga e bola para frente, mas eu ainda acho que não é a melhor coisa nesse momento da nossa democracia. O voto ainda precisa ser obrigatório, mas é só uma opinião. A Eli respondeu aqui o que você falou, né? Que ela falou que não vai votar em nenhum dos dois. Ela disse assim: é muito resolvido. Eu vou continuar observando a postura e a condução. Eu só não quero fazer a mesma coisa que fiz em 2018 para não eleger outro. Me sinto mal por ter feito isso. Espero sinceramente que o presidente que será eleito tenha consciência que há muitos descontentes. O que está acontecendo nessa eleição aqui, né, Daniel? Aconteceu mais ou menos na outra, como você, na sua primeira fala, né? Muita gente está votando porque não odeia o outro lado, vamos dizer assim, né? Odeia o outro. Sim. E aí, no caso dele, ela falou que se sentiu mal por ter feito isso em 2018, porque já tinha acontecido em 2018, né? Eu acho que isso foi tão forte, né? E a gente viu esse fenômeno no primeiro turno, que os percentuais agora dos candidatos para o segundo turno muito pouco se alteraram, porque o dito voto útil, né? O voto de votar em fulano para não eleger ciclano e vice-versa, teve muito claro no primeiro turno. Então você tem muita margem, muito pouca margem de virar votos, né? Reverter votos, é isso. A Beth, educadíssima, mulher educadíssima, disse: com certeza existem pessoas muito desagradáveis em relação à escolha do candidato. Por isso, cada um tem seu título. Olha que pessoa educada, né, Daniel? A gente aqui falando que o povo é chato e ela não. Cada um tem seu título. Pessoas são desagradáveis. Pessoa educada é outra coisa, né? A Socorrente disse assim: chato também é ver o povo respondendo um monte de enquete nas redes sociais para digitarem os números dos candidatos. Quando olho nos comentários, é um horror os comentários. E referente à postura dos políticos, ontem vi um campo de guerra. Tem isso nas redes sociais? Desculpa, gente, eu não fico... Tem isso, você coloca a enquete e coloca o número? Não vi isso. Eu não vou contar o nome do santo, mas aconteceu. Gente do nosso métier, inclusive, mandou para cá. Sério? Em uma hora você responde X, Y, Z. Eu tava domingão, falei, eu vou brincar com meu filho antes. Não é. Mas para que faz isso? Não, eu já recebi aquelas que assim, sondagem. Você vai votar em qual ou em qual? Né? Assim, sabe o complicado disso? Que hoje as pessoas elas vivem em bolhas de relacionamento social muito por causa das redes. Então, qualquer amostragem que você vai ter disso vai ser direcionado, né? Eu, por exemplo, naturalmente tenho muito mais facilidade em ter amizades, relacionamentos interpessoais que não tem uma linha de pensamento muito próximo a mim. Faz parte. Isso não significa fechar canais de diálogo com outras pessoas que pensem diferente, mas isso é um fenômeno natural. Então, quando você joga isso para a sua bolha de relacionamentos, o resultado vai ser aquilo que você está esperando. E aí, se não tiver, aí é detonado, como ela falou aqui nos comentários. Vai fazer isso para quê? Para depois questionar, eventualmente, o resultado de eleição? Não sei a utilidade disso. Pois é. Só um último comentário aqui que a Marlene completou. Exatamente, Daniel, eles não reapresentaram nada com nada. Só falaram de coisas que no momento não precisavam. Então, faltou proposta de governo de cada lado e não teve isso. Foi uma eleição de ataques, né? Foi, mas já estava anunciada assim de novo, né? Começou uma eleição do ódio, vai terminar assim. Agora a gente espera que de segunda-feira em diante a poeira abaixe. Não digo segunda-feira, mas daqui um mês a poeira abaixe. O eleito consiga apresentar seus planos para governar o Brasil, estruturar suas equipes, e quem perdeu vá para a oposição, faça a posição responsável e construtiva. Ótimo, muito bem. Juliana canta mais uma para a gente, na volta a gente conversa um pouco sobre a importância do voto aí, né, Daniel? Vamos lá, vou ouvir a voz linda da Juliana, gente. E a Nilda já tá dançando, gente, não sabe nem qual é a música. Senhor,
tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Só mandar um abraço aqui pro Cris. Não é, o Cris Soares aqui tá no Facebook como Cristiano Medreiro. Nossa, que nome, hein, ô Cris? Por que Cris Soares, então? Nossa, vou perguntar da próxima vez que encontrar, que é Cristiano Medreiro, não sabia. Manda um abraço aqui pra gente. Beijo, um abraço pra você também, Cris. Abraço, Cris. Vai ter que me explicar, porque Cris Soares e Cristiano Medreiro, eu nem, né? Enfim. Vamos lá, Daniel, vamos lá para você de novo. Volta. Qual é a importância do voto para exercício da democracia? Vamos lá, o voto é fundamental para o exercício da democracia, porque estamos numa democracia representativa, como se você desse uma procuração para alguém agir em seu nome. É isso que a gente faz quando elege o presidente da República, quando elege um deputado federal, um deputado estadual, senador, vereador, prefeito, governador, enfim, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, essa pessoa vai agir em seu nome, né? O vencedor de uma eleição é aquele que obteve mais votos entre o povo, né? Aquela massa, né? E teve um período para indicar por onde pretende governar, por quais caminhos. Então, você não vota aleatoriamente, né? Num cenário ideal, você conhece a proposta do candidato, conhece por qual caminho ele vai querer conduzir o Brasil, ou quais pautas ele pretende apresentar, no caso aí dos candidatos ao legislativo. Olha, eu concordo com isso, acho que esse caminho é o que eu penso ideal para o país, ou não concordo, não vou votar. Então, em teoria, você vota em alguém que seja muito perto daquilo que você pensa. O candidato ideal, ele não existe, jamais vai existir, mas é isso. Então, é representativo, ele vai te representar nas casas legislativas. E aí, sem aí fazer juízo de valor das propostas dos candidatos, os dois presidenciáveis, hoje, como eu já disse, há distinções bem claras entre eles, do como pretendem conduzir o país, um se reeleito, outro se voltar à presidência da República, e o quanto essa eleição está polarizada. Isso explica um pouco tanto dessa polarização de eleições, porque os projetos, de fato, eles são bem diferentes, né? São bem diferentes. Por exemplo, Bolsonaro aposta muito nessa questão da maior eficiência do uso público, do protagonismo das pessoas para empreender.
Já o Lula tem ali um entendimento que é preciso que o Estado ainda precise atuar de forma mais enérgica para equilibrar a condição de vida das pessoas, e aí são duas linhas de pensamento. E ainda falando sobre voto, né, Patrícia, a gente falava dessas polarizações na igreja, muita gente se pergunta por que a Igreja Católica não toma um partido, não orienta seus fiéis a votarem em X ou Y, como fazem alguns líderes de igrejas cristãs. E aí, pesquisando, a gente encontra uma resposta muito interessante no Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Esse é um documento lançado em 2004, lá na época do pontificado do Papa São João Paulo II, e é uma espécie de síntese do pensamento social da Igreja sobre diversas questões. Quando a gente vai falar de pensamento social da Igreja, isso começou a vir mais forte lá em 1891 com a Hero Novaro. Então, esse compêndio agrupa tudo o que é o pensamento da Igreja, desde lá de 1891 até aquele momento, começo dos anos 2000, para as questões sociais. E o que diz o compêndio? Parágrafo 573. As instâncias da fé cristã dificilmente são assimiláveis a uma única posição política. Pretender que um partido ou uma corrente política correspondam completamente às exigências da fé e da vida cristã gera equívocos perigosos. Então, não há, e o compêndio não deixa dúvidas disso, não há partido que seja um espelho total do pensamento da Igreja para as questões políticas. Não existe esse partido, né? O que acontece? Você tem ali algumas posições que são muito próximas ao pensamento social da doutrina social da Igreja. Agora, não tem um espelhamento. E aí, quando você parte para o parágrafo 574, se lembra que essa escolha não pode ser uma escolha qualquer. E eu acho que este parágrafo especificamente, a gente precisa ter muito no coração até o dia de amanhã para as eleições. Diz aqui um dos trechos. A escolha do partido, da corrente política, das pessoas a quem confiar a vida pública, mesmo empenhando a consciência de cada um, não pode ser entendida como uma escolha exclusivamente individual. Cabe analisar com objetividade a situação própria do seu país e procurar iluminá-la com a luz das palavras inalteráveis do Evangelho. A elas sempre cumpre aurir princípios de reflexão, normas para julgar e diretrizes para ação na doutrina social da Igreja. Em todo caso, a ninguém é permitido reivindicar exclusivamente em favor do seu parecer a autoridade da Igreja. Ah, nós somos o partido da Igreja. Cai fora. Corre. É furada. Corre! Furada, não existe isso. Os crentes, ou seja, todos nós fiéis, devem antes procurar esclarecer-se mutuamente num diálogo sincero, guardando a caridade mútua e tendo, antes de mais, o cuidado com o bem comum. Em resumo, a gente não deve votar pensando no próprio umbigo, tem que analisar o contexto do país, e quando se propor a dialogar sobre política, que se faça isso de modo respeitoso e pensando sempre no bem comum, e não apenas em grupos específicos. Essa questão dos grupos específicos, a CNBB até se manifestou recentemente, um documento sobre o comunitarismo. A gente às vezes não pensa só na gente, mas pensa só no nosso grupinho. E o resto que fique lá. Isso é um perigo, politicamente é um perigo. Tem que se pensar no bem comum, que é muito mais abrangente. A igreja, portanto, é um ambiente de paz, diálogo e não de insultos, como se tem visto aí em alguns episódios, e isso tem que ser preservado. E eu vi ali, antes da gente já estar concluindo, já está acabando, não parece, mas está acabando. Eu colocar aqui só um comentário da dona Sebastiana, que como muita gente também não gosta de política, e tem uma matéria aqui do Daniel, no Jornal São Paulo, que está no site também, o sãopaulo.org.br, que você retirou uma fala de Dom Joel, que é secretário-geral da CNBB, que fala assim: a origem do compromisso político da igreja é o evangelho. Jesus participou do cotidiano das pessoas de seu tempo e convida seus discípulos e discípulas, convida a igreja a continuar com o mesmo compromisso. O ser humano é integral, é alma e corpo, e os dois precisam ser atendidos. Neste atendimento entra também a política, como corpo, na medida em que cuida das chamadas necessidades materiais, como alma, na medida em que questiona, interpela, cobra em termos éticos e existenciais. Então, é sim importante nós também pensarmos em política, conversarmos sobre política e estar atento à política, né, Daniel? Com certeza. E só uma fala final aqui, Patrícia, sobre a questão de fake news, né? Que todo mundo, antes de compartilhar conteúdos que receba de hoje para amanhã,
cheque a informação, tem um número específico, dá uma busca no Google, vê se tem uma fonte confiável. Vamos frear essa questão de fake news com a verdade. Então, se você não tem certeza da origem daquela informação, não passa adiante. Chega em você, para em você, é o melhor caminho. E lembrando também, como o Dom Joel falou aqui, nós somos de Cristo, somos da verdade, né, Daniel? Juliana, diga. E como São Tomás de Aquino dizia, escolher o mal menor. Como católica, voltar como católica. Eu, como cantora católica, que canto na missa, acredito nos princípios, nos valores da Santa Igreja Católica, então que possamos pensar e escolher o mal menor, né? Porque estamos escolhendo o futuro. O nosso futuro, o futuro das nossas famílias, das nossas crianças. Então, voltar naquilo que nós acreditamos. Muito bem, muito bem. Então você encontra a Juliana, começar da Juliana. Então a Juliana tem o Instagram dela, @JulianaMaldonado _ Instagram. Então acompanha lá sua voz bonita, né? Que logo vai lançar música nova. Bruno também, obrigada. Ju, quer dizer mais alguma coisa? Bruno também é cantor. É cantor. Ah, é cantor, não quis falar? Ele não quis falar, o Bruno também é cantor. Ai, meu Deus. Bruno é muito instrumentista, toca bateria, toca... Bom saber, Bruna Fujão. Só antes de voltar aqui para o Daniel, a Vicência da Viliora diz que fica triste saber que as pessoas não leem os Atos dos Apóstolos. Alguns aí acho que não lê nada, né? Ou nem ouve nada do que é dito aí pela igreja. Daniel, obrigado. Vou agradecer primeiro a Juliana Pérez. Juliana, obrigado por ter vindo, aceitado. Bruno também. Na próxima você fala mais um pouquinho. Mais de 3 frases, Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz. Glória a Deus por estar aqui com vocês hoje. Fico feliz em conhecê-lo. Então, Daniel, aí como a gente já disse aqui no começo, redator-chefe do Jornal São Paulo, que é o semanário da nossa arquidiocese. Exatamente, semanário da Arquidiocese de São Paulo. Estamos acompanhando amanhã, né? Vamos acompanhar o dia de eleições, assim que sair os eleitos, vamos noticiar. Na nossa edição impressa na semana que vem também com todos esses detalhes. E para quem quer conhecer um pouco mais dos planos de governo de Bolsonaro e Lula, o Jornal São Paulo tem a seguinte reportagem: o que Bolsonaro e Lula propõem para governar o Brasil. Quem quiser ver, a gente fez uma síntese dos 6 eixos. Não inventamos, está no plano de governo deles, então você pode ter um bom comparativo sobre isso. Obrigado, Patrícia. Parabéns, Juliana, pela belíssima voz. Parabéns também pelo multi-instrumentalista. O Bruno, Grande Então aí, quando você lê alguma matéria aí, já sabe, é a voz do jornalista e o rosto, né, para quem está na live aqui, quando vai conhecer o Daniel aqui, né, gente? Falei para vocês, né, gente? Faz favor desse rapaz. Com a voz que eu acho que talvez Imagina, Daniel, sensacional. Obrigada, Daniel, pelo sim, e é recíproco, muito assim, ó, o que eu sinto por você. Você diz coisas muito bonitas em mim, mas é muito recíproco também. Você é 10. Valeu. Gente, obrigada por vocês que ficaram aí com a gente, lembrando que esse programa é reprisado amanhã às 2h da tarde também, E obrigado você que estava aí na live, ouvindo aí também pelo AM 1600. Obrigado, Ronaldinho. Obrigado, Neuzinha, nossa dançarina oficial da Rádio 9 de Julho, nossa Didi. Gente, beijo, consciência para votar aí, não esqueçam aí dos documentos. Não baixou o título, não dá tempo mais, leva o título, procura RG. Não, é domingo. Não, até hoje, meia-noite. Hoje, sábado, meia-noite, mas esse programa vai amanhã. Perfeito. A pessoa atrapalhou o corte da edição, hein, Ronaldinho? Então, gente, não esqueça aí, vamos fazer um país melhor e sempre trazendo Jesus aí, como a Ju falou, no coração. A gente não pode esquecer que do nosso dever também de cristãos no mundo. Beijo, obrigado, até semana que vem. Opa, tema da semana que vem, gente, tava esquecendo. A semana que vem tem 3 mulheres maravilhosas que vai ser o tema Mulheres que Inspiram. Vocês vão ouvir cada história de vida aqui no Ideias em Movimento. Vai ser bom demais. Fernanda Cardoso, Alessandra Tribo e Fabiana Magarrotti. Vai ser bom demais. Beijo, até sábado que vem. A Rádio 9 de Julho apresentou Ideias em Movimento. Apresentação, Patrícia Diniz.